tá tudo bem querer começar de algum lugar, depois de perceber que talvez não seja isso que você queira e mudar. Tá tudo bem. A gente, principalmente no início de toda a experiência, a gente tem que passar por provações até finalmente encontrar aquele prato que você se apaixona e você quer comer por muito tempo. Então, é a mesma lógica aqui com pesquisa. Mas também, se começar de um lado, começar numa especialidade, sei lá, onco, e perceber que não é oncologia que você quer, na realidade você quer, sei lá, hematologia, tá tudo bem você querer mudar. Tipo, não tem problema, porque são fases, são provações até você encontrar a sua empadinha, aquela empada que você gosta muito. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast, um podcast feito de médico para médicos e futuros profissionais aí na área da saúde. Meu nome é Cauê Gasparotto, para quem não me conhece, sou médico formado aqui na Universidade de São Paulo. Tive experiência de estudar fora no Brasil durante um ano na minha formação, um tempo em Harvard, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com inovação e empreendedorismo, voltar para cá e fundar a minha empresa, que hoje é o HackMed, com o objetivo de estimular mais jovens e pessoas que atuam hoje no mercado de saúde a entender mais sobre inovação, empreendedorismo e como utilizar todas essas ferramentas para fazer a diferença no setor de saúde e aumentar o impacto que nós, como profissionais, podemos causar positivamente nesse setor que tanto precisa de ajuda, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns dos temas relacionados à carreira dentro da área médica, oportunidades de intercâmbio, e a convidada de hoje é uma pessoa que inclusive, estou gravando aqui, né, nesse formato virtual, porque ela é de fora, ela não está aqui em São Paulo, né, não está aqui comigo para a gente gravar no estúdio, infelizmente, que é a Letícia Campos. Ela é estudante de medicina, ela é líder na Fundação Estudar, tem 24 anos hoje, foi aprovada no vestibular com 17 anos e está aí no último ano da faculdade, no curso de medicina da Universidade de Pernambuco. Com o tempo fora do Brasil, trabalhando com pesquisa, foi para Harvard para trabalhar com Global Surgery, e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre todas essas experiências que ela teve a oportunidade de vivenciar antes e durante a faculdade, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar muitos aprendizados, ensinamentos com ela. Bom, Letícia, obrigado por aceitar meu convite, por estar aqui hoje. Foi indicada por uma pessoa que eu tenho muito carinho aqui, né, no HackMed e na minha vivência pessoal, que é a Malu, que inclusive já foi convidada aqui em vídeos passados. E tenho certeza aí que você vai ter muito a ensinar para todo mundo que acompanha. Então, muito obrigado por aceitar o convite e queria pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal, falar um pouquinho mais sobre você, quem é a Letícia Campos. Ei, gente, boa noite. Cauê, muito obrigada pelo convite. Fiquei bem lisonjeada e animada de estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo ao podcast. Então, gente, o Cauê já deu vários spoilers de quem eu sou. Então, só para recapitular um pouquinho da minha trajetória, tenho 24 anos, sou recifense, nascida e vivida aqui por quase toda a minha vida. E a verdade é que uma coisa que sempre me encantou muito, acho que desde a época de colégio, era de tentar entender sobre disparidades, desigualdades sociais. E quando eu comecei a me interessar por medicina, eu percebi que minha paixão, em termos de o que é que eu queria trabalhar com, o que eu queria pesquisar sobre, era entender por que que certas pessoas conseguem ter um atendimento de qualidade, uma excelente assistência à saúde e outras não. Então, eu comecei a tentar pesquisar sobre esses temas inicialmente, e lá na pandemia mesmo, em 2020, eu conheci o campo de conhecimento que hoje é o que eu mais trabalhei com e que eu sou apaixonada, que é sobre Global Surgery, que a tradução seria de cirurgia global, que é um campo de conhecimento que trabalha, advoga para que todas as pessoas consigam ter acesso em tempo hábil, de forma segura, a serviços de cirurgia de qualidade, tudo isso pensando no bolso do paciente, também no custo-benefício para os sistemas de saúde. Em 2020, eu acabei me enveredando com a parte de pesquisa, comecei a trabalhar como estudante voluntária do Programa de Cirurgia Global e Mudança Social, ou Program in Global Surgery and Social Change, que é um programa ligado à Harvard Medical School.
Inicialmente comecei a trabalhar como voluntária, desenvolvendo projetos de pesquisa mais ligados ao Brasil, e no ano seguinte, lá para 2021, apliquei, em 2022 eu fui aprovada para ser uma das pesquisadoras colaboradoras do programa, e com isso eu fiquei um ano trabalhando dedicada à parte de pesquisa e também política de saúde pública voltada a esse tema de cirurgia global na América Latina. Meu laboratório trabalhava muito com a parte de interseção entre acesso à cirurgia e a parte de eventos climáticos, desastres naturais, e eu também tive um gostinho da parte de trabalhar com política de saúde pública. Eu fiz parte do time de consultoria do programa, que estava prestando consultoria ao gabinete da vice-presidência do Equador, para que eles conseguissem desenvolver uma política nacional de fortalecimento do sistema de cirurgia. E, além disso, eu fui trabalhando com várias coisas de cirurgia global. Trabalhei em uma outra instituição chamada Incision Brasil, que é uma organização principalmente liderada por estudantes de medicina que advoga do tema cirurgia global. Fui presidente da organização entre os anos 2021 e 2022 e a parte de desigualdade de gênero dentro do contexto de cirurgia, e trabalhei com a Association of Women Surgeons na parte do Comitê Médico Estudantil como representante da América Latina. Então, esse é um pequeno detalhe de quem eu sou, mas estou muito animada para começar a contar sobre vocês, o que é Global Surgery e tudo. Um bom overview aí, como vocês podem ver, a Letícia tem bastante experiência para contar para a gente em muitas oportunidades aí que ela teve, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora. E tenho certeza que para quem está na faculdade ou quem está pensando aí em fazer medicina, até para quem já está formado e eventualmente tem interesse em saber mais sobre isso, vai ser uma baita oportunidade para te ouvir, viu, Letícia? Eu queria começar perguntando para você, é um tema que eu sempre abordo em todas as minhas entrevistas, que é o que te motivou a escolher a medicina, sabe? Acho que tem pessoas que pensam assim, né? Pô, será que para eu fazer medicina tenho que já ter aí um dom natural ou tem que ter já algum tipo de vocação durante a escola? E eu gosto sempre de trazer isso porque eu vejo que cada vez mais as pessoas têm diferentes motivações, diferentes realidades para escolher determinados caminhos, né, durante sua carreira. E eu queria saber o que que te levou, o que que te trouxe à medicina. Foi uma soma. Não, não vou mentir, assim, não foi um único detalhe, não foi um único fator. Acho que medicina sempre foi uma área que, eu sempre achei muito bonita o ato de cuidar de outras pessoas, tentar fazer com que a outra pessoa fique bem. Era um ambiente, inclusive, que quando eu era criança, eu me sentia confortável. Eu não tenho nenhum outro familiar, não tenho ninguém da família que, de fato, seja médico ou trabalhe, assim, na parte de assistência, mas sempre foi um ambiente que eu me sentia confortável. Era uma área que eu achava lindamente complexa nesse sentido. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar muito. Então, eu via na medicina uma oportunidade de sempre ficar estudando, sempre ter aquela necessidade de se atualizar, que realmente um bom médico tem que procurar se atualizar no campo que ele atua. Então, eu via ali uma complexidade e um interesse, assim, de, poxa, de continuar estudando, particularmente quando chegava nas aulas de biologia. E aí meus olhinhos começavam a brilhar quando a gente via aquelas aulas mais ligadas aos sistemas humanos, principalmente quando falava assim de certas partes, como, por exemplo, o sistema nervoso, que tem esse aquele mistério que rodeia algumas das suas funções. E, bem, acho que foi essa soma de fatores, tipo, se sentir confortável, ver que era uma área que eu gostava de estudar, pelo menos algumas disciplinas ligadas na época de colégio. E uma coisa que me atraiu muito é que eu gostava de lidar com pessoas. Isso é uma coisa que é fundamental na parte de assistência à saúde. A gente sempre tem que se comunicar com o outro, muitas vezes o paciente. Como médico, a gente tem que liderar equipes. A equipe segue muito das nossas condutas e a gente tem que orientar e fazer um adequado acompanhamento junto com as outras especialidades. Então, eu gostava de lidar com outras pessoas e eu percebi que tudo isso me levou à medicina e que eu potencialmente seria muito feliz. Fora, além disso, né? Assim, eu tinha muito interesse em estudar, eu sempre tive interesse em seguir carreira como pesquisadora, então eu via na medicina um mar de possibilidades também para explorar, para seguir pesquisando e eventualmente descobrir alguma coisa nova, né? Quem sabe, uma doença nova, enfim. Então meu olhinho brilhou para isso e
realmente, assim, eu não me arrependo. Eu acho que eu não consigo me ver seguindo outra área que não a medicina. Isso é interessante. Me parece que acaba sendo uma algo que eu encontro em comum com vários estudantes que decidem perseguir a carreira médica, esse interesse pela pesquisa, por áreas mais, né, de descoberta, como neurologia, que são áreas ainda que tem muito a ser entendido, né? E eu vejo muitos estudantes que entram na faculdade de medicina meio que com esse interesse. Então, acho que esse é um tema interessante, esse primeiro contato aí, interesse, né, curiosidade por pesquisa. E você entrou na faculdade, acho que um ponto que eu acho interessante de abordar aqui como é que foi a sua decisão para escolher a faculdade onde você ia fazer, né? Se você já era de Recife na época, escolheu ficar por aí mesmo, já pensou em se mudar para outros lugares? Como que foi essa decisão de onde fazer a sua faculdade? Minha decisão, ela foi, acho que muito influenciada no contexto que eu estava. Eu tinha realmente interesse em ficar mais perto da minha família, mais perto dos meus amigos em um primeiro momento. E também eu não estava com tantas condições financeiras na época, ao ponto de cogitar fazer uma universidade em outro estado, porque isso iria acarretar custos adicionais para minha família. Na época eu era estudante de colégio, não trabalhava, não gerava minha própria renda, então realmente assim ficaria também mais complicado por isso, mas de fato assim, desde colégio a gente ouvia muito como estudante, sempre era muito motivado a aplicar para a Universidade Federal de Pernambuco e também para a Universidade Estadual, que é a que eu faço o meu curso hoje, que é a Universidade de Pernambuco. Então, são universidades públicas que tinham uma excelente reputação para o curso de medicina. Então, realmente, desde o colégio, os professores estimulavam a gente para aplicar para essas universidades e tinha todo esse contexto. Então, o que eu fiz mesmo foi aquela boa estratégia de vestibular, tinha o Enem, caso eu quisesse entrar pela federal, também pela estadual, só que a estadual, a Universidade de Pernambuco, ela tem um processo de vestibular seriado, que você faz uma prova no primeiro ano do ensino médio, segundo e terceiro, você pega aquelas notas, faz ali a média ponderada e entra com base no ranking. Tem parte das vagas são dedicadas a esses alunos que estão saindo do ensino médio. Então, o meu querido colégio, Colégio Boa Viagem, fez uma boa preparação, um bom planejamento nesse sentido, que aí eu consegui me dedicar às duas provas, me dei bem nas duas, e aí eu tive a possibilidade, de fato, de escolher qual que eu iria fazer parte. A que eu escolhi, a Universidade de Pernambuco, ela tinha é, assim, pelo menos na época de colégio, né, o zum, 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 era que tinha mais atividades práticas desde o início do curso, então isso foi uma coisa que atrai bastante, não ficaria só nas aulas teóricas, então o contato com o paciente já seria mais precoce. Tinha uma parte também mais ligada à epidemiologia, de entender como é que funciona o SUS, como é que funciona a rede de saúde, entender o processo, da atenção primária de forma mais focal. E tudo isso foi me atraindo, fora que foi aquela coisa, eu chegava em um dos meus médicos e dizia, então, qual das duas? E aí foi nessas indicações que eu acabei escolhendo o curso também. E aí você acabou entrando por esse sistema que ele é feito do ensino médio, né? De média ponderada, que você falou. Uhum. A Legal. nota, felizmente, dava pelas duas, mas acabei optando pelo sistema seriado. Nada como sistema seriado. Entendi. E nesse sentido, o seu colégio já preparava voltado para o vestibular ou você teve que fazer outras coisas por fora, assim, para se preparar para esses Hum. programas, para essas provas da universidade? A preparação, assim, meu colégio tinha realmente uma preparação específica, tanto para Enem quanto para essas provas de vestibular seriado. Realmente a gente entrava focado nisso. E isso era um preparo desde o primeiro ano do ensino médio, de as provas terem mais questões desses combos de prova, a questão do tempo de prova, a simulação do local. Então, realmente, assim, meu colégio tinha esse bom serviço de preparar a gente, de fato, como a prova iria acontecer, com questões similares ao que iria cair nas provas, e escolhi apostilas, né, adequadas também para isso. Eu cheguei, sim, a fazer preparação por fora, mas foi até um pedido especial. Eu, no ensino médio, eu adorava química,
Eu sei que vai ter muita gente me julgando agora, mas eu adorava a disciplina de química e eu tive um professor que percebeu meu interesse e que seria o professor Vieira. Ele chegou a falar comigo depois, percebeu meu interesse e convidou para que, além das aulas do colégio, que eu fosse realmente para o curso que ele tinha de disciplina voltada para química, que ele conseguia fazer mais questões, destrinchar mais a teoria, porque ele realmente percebeu o interesse em mim. E aí eu fiz algumas aulas por fora, tanto de química quanto de física, pelo curso que ele organizava na época. E aí eu fiz isso por fora, mas assim, de novo, o apoio veio muito dentro do meu colégio também, percebendo que eu era interessada em estudar, que gostava de participar das Olimpíadas de Ciência. Então, eu não posso, né, falar mal, não posso negar a boa educação que eu tive na parte de ensino fundamental e ensino médio. E aí, no seu caso, foi interessante porque você já ia bem na escola, automaticamente estava se preparando para o vestibular, que às vezes não acontece, né? Tem escolas que estão meio que, né, não estão focadas assim nas provas de vestibular. Então, às vezes tem alunos que têm essa dificuldade de eu estudo para o vestibular, eu estudo para a prova da própria escola, né? Uhum. Então, no seu caso, ele acabou unificando as duas coisas. E você já ia bem na escola nessa época, então? Sim, eu ia. Era realmente por um motivo até, assim, tinha um porque eu realmente gostava de estudar. Eu sentia aquela frasezinha de conhecimento é poder e realmente eu senti o poder de ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais aprofundada, entender as entrelinhas, que é uma coisa extremamente importante. E eu sentia que estudar me dava habilidade para fazer isso, habilidade de entender as nossas conexões. Então, eu gostava de estudar e gostava de aprender das diferentes matérias, então isso era uma coisa muito positiva, de fato. E também a outra coisa era que o meu colégio, ele, assim, para os 3 alunos que tivessem as maiores notas daquele ano, era oferecido uma bolsa total para o ano seguinte para continuar indo na escola. Eu estava na época, assim, minha família estava com alguma dificuldade financeira, então o que eu fiz foi tentar ajudar, porque realmente teve algum ponto da minha infância, eu não me lembro quando, que meus pais realmente falaram: olha, talvez a gente não consiga mais te manter nessa escola, talvez a gente tenha que te mudar. E aí foi quando eu percebi que eu gostava de estudar, eu podia me sair bem e eu queria ficar naquele colégio. Então acabou que eu acabei estudando muito e consegui me manter com bolsa integral para continuar estudando, porque eu realmente gostava muito daquela escola, né? À toa que eu estudei lá praticamente por toda a minha vida. Então, é, acabei seguindo isso para continuar me mantendo estudando e foi nesse processo também. Isso é muito legal. Essa política em escolas é muito boa. Também aconteceu algo parecido comigo aqui no ensino médio, o final do ensino fundamental, uma escola aqui em São Paulo que eu fiz, também era esse mesmo modelo. E é interessante esse suporte que eles dão para alunos que realmente precisam e que têm essa vontade de continuar estudando. E aí você entrou na faculdade, isso foi o que, 17. 2017. 2017. E como é que foi essa primeira experiência na faculdade de medicina, assim? Fez sentido para você? Se encontrou? Como foi essas etapas aí iniciais na medicina? O primeiro semestre, eu resumo a uma seguinte frase: eu tinha síndrome da mão levantada. Tudo eu queria participar, tudo eu queria entrar, tudo eu queria estar. Era realmente assim, eu era o auge da empolgação, do calor insuportável. Essa é a verdade. Mas, então foi muito isso. Eu fui querendo descobrir tudo. Felizmente, a minha universidade, ela tinha muita atividade extracurricular. Então, tanto da parte de monitoria, tinha ainda uma parte de pesquisa, mas que o começo foi mais árduo também, mas tinha pesquisa, tinha ligas acadêmicas, tinha organizações lá dentro que trabalhavam com estudantes de medicina, tinha várias coisas e eu queria experimentar tudo. Então, eu entrei na faculdade sem preferência de especialidade, não fazia a mínima ideia do que eu queria, então eu só fui indo para as coisas. No início da faculdade, eu acabei gostando muito de uma organização e eu trabalhei por muito tempo com ela depois, que foi a IFMSA Brasil, que é a Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina do Brasil. Essa é uma sigla curta para um nome tão grande, mas eu acabei trabalhando nela por muito tempo.
Inicialmente eu trabalhei com a parte de educação médica, depois eu acabei trabalhando com a parte de intercâmbio. Inicialmente eu trabalhava com intercâmbio clínico cirúrgico, então eu era a pessoinha que ajudava aos intercambistas de outros países irem lá para a faculdade, ter alguns estágios na parte de clínica médica, um pouco na cirurgia também. Depois eu comecei a trabalhar com a parte mais com os meus diretores nacionais, que eram as pessoas que regiam a organização nacionalmente falando, com fluxo de intercâmbios. Eu me tornei depois diretora de intercâmbio de pesquisa. Assim, foi uma trajetória bem longa dentro da organização. Mas, bem, voltando para a sua pergunta, primeiro semestre realmente assim foi de muito sim, querendo entrar em tudo, querendo participar de tudo, querendo entender o que diabos aquela universidade tinha para oferecer. E também foi um período assim de muita adaptação, de muito choque de colégio para universidade. Quando a gente está no colégio, a gente vive numa bolha, né? A gente vê as mesmas caras, já sabe com quem trabalhar. Você está em um contexto que você tem pessoas que têm certos valores muito parecidos com o seu. Quando você entra na universidade, uma pletora de coisas diferentes. A forma de estudar, o que se atentar, o estilo de prova, que tem que decorar até o rodapé do slide do professor, porque pode estar na sua prova. Então, foi realmente assim um período de muito choque, não no sentido brutalmente negativo de, oh meu Deus, por que eu entrei nesse curso? Mas foi aquele momento de realmente assim de experimentar muita coisa. Perfeito. E aí, o seu interesse por pesquisa, você conseguiu traduzir em alguma coisa? Conseguiu Ai, participação em nossa. projetos desde o começo? Como que foi? Porque isso é uma outra dificuldade que a gente tem, né? Como que eu Uhum. consigo, primeiro, acesso a projetos de pesquisa, né? Eu E sei. como, né, desenvolver essa competência também. Meu começo com pesquisa realmente não foi muito fácil. Lá na universidade, não se fala, assim, apesar de ter, não se falava muito sobre pesquisa. Eu realmente, assim, eu já entrei na universidade querendo participar de um projeto de pesquisa. Então, isso foi algo que eu fui procurando com os meus professores, foi alguma coisa que eu ia perguntando para as pessoas, mas era muito assim, no cochicho, ninguém falava muito, não tinha, sei lá, um site que eu pudesse entrar para ver quais eram os grupos da universidade, contato com os professores. Então, era aquela coisa, eu procurava, não conseguia entrar, e no segundo semestre a gente tem uma disciplina de metodologia científica, mas ainda assim era muito raso. Assim, porque uma coisa é você ver uma aula de, sei lá, como montar a sua pergunta de pesquisa, outra coisa é você realmente entrar naquele processo, ter o eureka, saber que população você quer ver, que intervenção, que tratamento, o que é que você quer ver, qual vai ser o teu desfecho, a variável mais importante do teu estudo. Então, a gente não passava por esse momento de construção. Eu comecei a me envolver com pesquisa, foi mais para o final do segundo semestre, porque eu tive alguém que acreditou em mim. No segundo semestre, entrou uma professora nova na disciplina de histologia, professora Sura Rocha, e na época eu era representante de turma, eu era a pessoa que tinha que ficar falando com os professores, remarcando aula, dando avisos, enfim, uma função um pouco árdua, para dizer o mínimo. Mas ser representante na época foi bom, porque eu entrei muito em contato com essa professora. Ela percebeu, de fato, que eu estudava, que eu tinha interesse nas aulas dela, mostrava proatividade, quer queira ou quer não, por ser representante. E ela era recém-chegada na universidade, estava querendo montar um laboratório de pesquisa e me convocou inicialmente para uma entrevista, para um projeto que seria com Alzheimer. Eu fiz a entrevista, mas na época eu não consegui entrar, foi por isso daqui. Mas ela continuou em contato comigo. Acabou que bem, continuamos contato. Ela me mandou o processo seletivo de um outro instituto que era filiado à faculdade e me incentivou muito para concorrer ao processo. Inclusive, era um projeto que era mais de bancada, realmente, era de ciência básica, envolvia muita parte de in vitro.
Então, o que aconteceu foi que ela até me levou para o laboratório, treinar técnica de laboratório comigo, para, assim, eu ir fortalecida para o processo seletivo. E aí, o que aconteceu, assim, foi que nesse processo seletivo desse outro instituto, eu acabei não sendo aprovada. Aquilo, assim, me devastou na época, assim, porque eu ficava, meu Deus, quando é que eu vou começar a trabalhar com o que eu quero, que é pesquisa? Assim, eu estava muito frustrada, porque eu tinha ficado muito perto. Inclusive, era uma vaga que eu queria muito, porque era em um instituto que tinha algumas atividades na sede da Fiocruz, aqui, então, eu estava, tipo, muito frustrada. E aí eu só lembro que eu fui mandar uma mensagem para essa professora, para a professora Sura, dizendo: então, professora, não deu certo, mas obrigada, etc, etc. Aí eu estava lá aos prantos, chorando, quando ela me fala assim: Leti, eu sinto muito, mas eu queria te dizer o seguinte: eu ainda estou procurando pessoas para o meu laboratório. Eu não teria um projeto pronto agora para te colocar. A gente teria que desenvolver do zero, mas eu quero você no meu laboratório. Aí foi quando o choro virou de tristeza, virou choro de alegria, porque finalmente alguém tinha aberto a porta para mim. E eu sou muito grata a ela, porque aí eu comecei a me aventurar no que era pesquisa, o que era essas bolsas de PIBIC, os editais, o processo de fazer um projeto do zero, porque eu não tive projeto assim, o orientador já tinha uma ideia, tá aqui o projeto. Não, foi do zero. A ideia, a escolha, a metodologia, tudo do zero, com a supervisão dela. Ela realmente revisava linha por linha do que eu escrevia, do que eu pensava, entrava no processo comigo. E aí foi assim, no terceiro e quarto semestres, que eu comecei a ativamente trabalhar com pesquisa. Meu primeiro projeto foi um projeto experimental, inclusive. A gente fez um modelo experimental de doença de Parkinson. A gente trabalhava com camundongos na época e a gente queria testar para ver se a nimesulida conseguia atenuar a neuroinflamação causada pela doença. Então, esse foi o projeto inicialmente, que a gente conseguiu uma bolsa pela FACEP, seria tipo a FAPESP de Pernambuco, seria a Fundação de Amparo à Ciência e Pesquisa do Estado de Pernambuco. Não me falha a memória, é mais ou menos isso o nome da instituição. Então, foi bem incrível, assim, foi a porta que se abriu foi graças a essa professora. E eu imagino que, assim, você, como se disse, era uma pessoa que apegava muitas responsabilidades, né? Como é que você lidava com essa questão de pegar a responsabilidade e também ter que se dedicar ao curso? Porque esse é um outro dilema que a gente vive durante a faculdade, né? Porque, pô, é importante a gente fazer. Eu acredito muito no desenvolvimento que a gente tem em atividades extracurriculares, né? Não à toa, eu também fui presidente da Atlética, acabei me envolvendo com alguns projetos de pesquisa e depois com projetos de inovação para a criação de né, soluções médicas, startups, negócios. Comecei a me envolver com esses projetos e eu sempre vivi esse dilema também. Pô, cara, será que, né, quanto eu consigo balancear aí meu envolvimento com esses projetos e a dedicação que eu tenho que ter ao curso? Como é que você lidava com isso? Uhum. No início da faculdade, o grande problema e a grande lição que a gente pega é quando começar a dizer não. Essa é a habilidade que a gente começa a desenvolver mais na faculdade, eu acredito. Porque, de novo, eu entrei sendo síndrome da mão levantada, fui entrando em várias coisas. E aí, quando chegou a parte da pesquisa, aí eu tive que começar a priorizar realmente o que é que eu estava me sentindo assim, poxa, motivada, eu quero continuar nisso, eu sinto que eu estou aprendendo, eu sinto que está tendo uma boa repercussão assim, nas aulas, o que é que realmente assim está me motivando, está me enriquecendo e o que é que está ali, mas eu não estou com o coração naquilo. E aí foi quando eu comecei a ter que aprender a priorizar. Não era fácil ainda, né? Porque, de novo, é tudo uma questão de maturidade, de começar a aprender a dizer não. Felizmente, nunca teve um impacto negativo nas minhas notas. Felizmente, assim. Então, talvez tenha caído, sei lá, um pouco a média? Sim. Tirava nota baixa ou uma nota perigosa? Não. Então, percebi que dava para continuar. E eu acho que uma coisa muito importante, isso, assim, vinha de casa, era, primeiro, a obrigação, depois os extras. Então, se eu precisava estudar
tal disciplina, tal aula, realmente aquela era a prioridade. Eu chegava em casa, era isso que eu focava. Depois, terminei minha obrigação maior, ok, agora sim eu pego nas outras coisas. Então, era muito a priorização do que fazer. Então, se eu tinha que estudar, estudava primeiro, depois me envolvia com as outras coisas. Só que essas outras coisas eram muitas. Então, obviamente, teve momentos que eu estava muito cansada, eu estava drenada, principalmente quando chega no final do semestre que você não quer mais pisar na universidade, você já está saturadíssimo de tudo no final do semestre. Então, assim, não foi um processo fácil. Tinha dias que eu realmente estava drenada, por vezes quase entrei em burnout. Isso é verdade, assim, não tenho como negar isso, mas à medida que você vai aprendendo, né, é realmente uma questão de priorização, o que é obrigação, o que é extra, e dos extras, o que mais está te agregando. Particularmente com a parte de pesquisa, me demandava tempo, porque como era ciência básica, era ainda um projeto que eu tinha que trabalhar com animais. Então não dá para, sei lá, deixar os animaizinhos lá um dia, não ver e só no outro aparecer. Não, porque tinha que ir lá, colocar comida, ver como é que estava o aspecto do tratamento. Então eu tinha que estar no laboratório muitos dos dias da semana, cumprir escala, cumprir prazo de relatório, cumprir meta de análise. Então, era puxado sim, mas, de novo, eu estava no início do curso, era um projeto de ciências, assim, de bancada, né? De ciências básicas, eu vi muita coisa de patologia, de imunologia, e isso estava me ajudando demais nas aulas, porque eu estava no ciclo básico, então eu via muita relação nesse sentido, eu já entrava na aula tendo uma noção daquilo, e isso aumentava muito o meu desempenho. Você tocou num ponto interessante, eu acho que isso aconteceu comigo também, essa questão de gestão de tempo. Basicamente, acho que entendimento de gestão de tempo é muito isso, é priorizar o que faz sentido e dizer não para as coisas que não estão conectadas com o seu objetivo no final do dia. E eu acho que talvez isso exija também um pouco da gente, até um autoconhecimento do que faz sentido para nós, e pouca gente trabalha isso durante a nossa formação tradicional. Então, acho que muita gente acaba tendo dificuldade de tomar essas decisões, de entender o que que faz sentido para você, o que que não faz, e acaba acumulando um monte de função que no final do dia não faz sentido, né? Então, eu Exato. concordo com você. É muito necessário a gente fazer essa questão de priorização, saber negar as coisas. E eu acho que acontece um pouco disso. Pelo menos para mim foi. Eu acumulei uma quantidade ali de atribuições, de funções, até o momento que eu falei, ó, daqui não dá mais. Tipo, fisicamente não estava mais dando para acumular mais Acabou. coisa. Então você chegou ao seu limite meio que na tentativa e erro ali. Você foi vendo até onde dava, e chegou um momento que você falou, putz, passei do meu limite, aqui começou a dar problema. Mas também você identificou que começou a dar problema, você desce a régua, né? Você fala assim, então vou ter que descer um pouquinho e sair de algumas coisas. Para mim foi muito isso, porque varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem um limite maior para fazer mais coisas, tem gente que não, gosta de focar só em uma. Eu não acho que tem um caminho único certo, né? E eu acho que vai muito do que faz sentido para você. Então, eu acho que esses primeiros anos de faculdade são bons para você acumular essas funções, ter oportunidades de vivência diferente durante a faculdade, porque depois, a partir talvez do terceiro, quarto ano, você vai ter que filtrar porque não dá mais. Ainda mais quando chega o internato depois do quinto, sexto ano, aí fica ainda mais turbulento e você só vai conseguir manter aquilo que realmente faz sentido para você, né? Não sei se você concorda comigo, mas foi a minha experiência na faculdade foi muito isso. Totalmente. As portas ficam abertas até o máximo terceiro ano da faculdade. Depois você começa a perceber, aqui é mais ou menos o caminho do que eu gosto, eu quero concentrar aqui. E você acaba fazendo tentativa e erro. Você faz uma primeira experiência, vê que não é aquilo, acabou. E eu sempre tive uma regrinha na faculdade que é, eu nunca vou fazer duas vezes a mesma coisa. Então, eu fazia isso porque, sei lá, eu estava em uma organização na época com vários cargos. Então, eu entrava em um, aí o pessoal perguntava: você vai querer continuar no cargo? Não, eu vou aprender mais o que aqui? Isso não é novo, isso não vai me desafiar. Eu vou para outra coisa que me desafie. E eu fazia isso e, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, foi, tipo, não repetir experiências, tipo, se uma coisa tem um determinado ano, faça naquele ano e vira a página, começa um capítulo novo. E tudo que eu não obedeci essa regrinha, que eu fiquei mais tempo, aí você começa a perceber.
desmotivação, porque você não está sendo desafiado, você não está crescendo, você não está fazendo coisa nova, você não está inventando, não está criando. E aí você fica assim, aí daqui a pouco você só está barrigando, como diz a boa expressão. Você só está levando, mas você já não está mais ali, de corpo e alma. Concordo plenamente. E esse seu interesse de estudar fora, quando que veio, assim? Você já tinha isso desde entrar na faculdade? Descobriu que tinha essa oportunidade depois? E de onde que surgiu o seu interesse para sair do Uhum. Brasil? Eu sempre quis fazer intercâmbio. Isso é um ponto, assim, eu sempre tive interesse em algum momento da minha vida ter uma experiência fora. E isso acho que se deve assim, desde criança eu queria muito aprender inglês, queria aprender outros idiomas, tinha interesse nisso porque eu sentia assim, se eu aprendo outro idioma, eu vou ter acesso a uma cultura que a mim eu não tenho acesso porque eu não estou entendendo o que está falando. Então, o primeiro passo para mim foi realmente aprender inglês, foi o idioma que eu estudei por mais tempo, assim, de cursinho, etc. Mas eu senti, assim, que à medida que eu ia aprendendo outro idioma, eu queria vivenciar aquela cultura, eu queria estar ali, eu queria ter essa troca. E fora que, obviamente, né, ficar um tempo fora também é um processo de maturidade. Você começa a ter que se virar sozinho, tomar responsabilidade, fazer tarefas sozinho. Então, é um processo de crescimento muito grande do ponto de vista pessoal também. Então, sempre tinha muito interesse, mas eu ainda não tinha tido, assim, a chance. Então, essa chance começou realmente na faculdade. De novo, eu entrei naquela organização, né, que a gente falou, nome bem grandão aqui, FMSA Brasil, mas essa organização, ela tem intercâmbios nacionais e internacionais, da parte clínico-cirúrgica e da parte de pesquisa. Eram intercâmbios, assim, de um mês de duração, a grande maioria das vagas era de um mês de duração, e, assim, claro, cada vaga tem seus requisitos, obviamente, mas aí eu comecei a ver que, poxa, como estudante, eu conseguiria ter mais acesso a esses intercâmbios, eu poderia ir para diversos países na época que, assim, eu trabalhava, era coisa de 60, 70 países disponíveis, então, muita coisa. E eu podia ainda fazer intercâmbio de pesquisa, que era o que eu queria. Na época já não tinha mais. é, Ai, meu Deus, aquele nome. Aquele Ciências Sem programa, Ciências Sem Fronteiras. Fronteiras. Também, Já o não meu ano tinha. acabou. Quando eu fui aprovado para Harvard, não Exato, tinha mais. Eu fiquei muito bravo. a minha frustração, porque eu sonhava fazer o Ciências Sem Fronteiras. Aí quando eu entrei na faculdade não tinha. Aí quando eu encontrei esse intercâmbio, eu falei, agora é a minha chance. Então, assim, realmente, para concorrer a esse intercâmbio tem todo um processo assim seletivo que é por base em pontuação. Então, por exemplo, fez monitoria, tantos pontos. Tem um PIBIC, tantos pontos. E aí tem as regrinhas de pontuação. E eu pensei, eu vou garantir a minha vaga sim. E aí foi nesse processo que realmente eu fui acumulando minhas coisinhas extracurriculares, fui pegando os certificados, tudo direitinho, apliquei, aí realmente eu escolhi fazer um intercâmbio de pesquisa na Alemanha. Foi incrível, foi assim, o que eu sonhava que era o intercâmbio foi esse intercâmbio. Eu não tenho realmente assim do que reclamar. E fora Por que quanto uma coisa que me tempo, agradou Letícia? foi um mês de Mas é intercâmbio. rápido, hein, para um projeto Foi em pesquisa, né? assim, sim, mas a intenção desses intercâmbios, assim, pelo menos dessa organização, que eu vejo que é realmente regra para a maioria, é que a ideia não é ir, montar um projeto em um mês e acabou. Não, não é essa a ideia. Geralmente, a gente vai, por exemplo, para algum departamento, para algum grupo de pesquisa já consolidado daquela universidade, e a gente fica um mês acompanhando os projetos. E aí, realmente, cada projeto tem suas atividades, tem sua carinha, então, obviamente, que as tarefas vão variar. O meu interesse, realmente, assim, meu PIBIC era muito em neurociências, né? Doença de Parkinson, um modelo experimental. Então, eu queria naquela época alguma coisa que fizesse sentido para o meu PIBIC. Então, eu fui procurar o quê? Projetos na época, mas voltados em neurociência e neurologia. Então, esse foi meu raciocínio. E aí, graças assim ao meu bom Deus, eu fui alocada em uma vaga
na Universidade de Bochum, que, no caso, era no departamento de neurofisiologia. Eles estudavam, no caso, quais eram os mecanismos relacionados à memória. Era basicamente essa a intenção. Então, eram projetos lindos. A maioria era in vivo e in vitro, ou seja, com animais e a nível de célula. E era maravilhoso, porque eles, assim, sempre com supervisão. Então, todos os dias eu ia para o laboratório e eles me explicavam tudo. A equipe era internacional, no sentido que não era só equipe alemã. Tinha os alemães, mas tinha gente da China, tinha gente do Egito, tinha gente da Índia, tinha gente da Rússia, da Itália, da Romênia. Era muita gente de diferentes lugares naquele laboratório. Então, a comunicação em inglês era muito tranquila. Eu fazia tanta parte, assim, realmente, mais de técnicas de laboratório, a exemplo de imunistoquímica, de imunofluorescência. Eu acompanhei bem esses processos, mas uma coisa que eu achei muito legal da época é que a minha supervisora daquele estágio, ela queria que eu visse como era a pesquisa na cidade. Então, nas quintas-feiras de manhã, eu visitava outros centros de pesquisa da cidade que faziam pesquisa em neurologia, e aí era muito mais neuroclínica, de fato. E aí eu ia e via como é que eles faziam os projetos. Eu fui para um centro que o foco era em imagem de ressonância magnética. Então era, assim, foi uma experiência incrível, assim. Realmente é incrível, né? Eu sempre estimulo o pessoal, já tenho vários vídeos no meu canal que falam sobre isso. Para todo mundo que tem a oportunidade de ir, eu acho que vale a pena. Pode ser uma experiência de um mês, 6 meses, um ano, porque abre muito a nossa cabeça. Esse contato com pessoas de outras culturas é incrível. A maior parte dos centros na Europa, Estados Unidos, que são aí de referência, eles conseguem atrair gente do mundo inteiro. Então você tem a oportunidade de entrar em contato com culturas muito diferentes. E eu acho que isso estimula também a nosso pensamento criativo e até ajuda a gente a entender formas inovadoras da próprio jeito como a gente vai exercer a nossa profissão, né? Então, eu acho que ir para fora é uma ótima forma de você desenvolver essas competências mais voltadas para criatividade, inovação, que eu acho que cada vez mais ganham espaço assim no mercado de saúde, né? E é isso aí, você estava no seu terceiro ano, voltou de lá com essa experiência super legal, gostou muito, pensou em voltar para fora de novo. Como é que foi esse processo? Ainda bem que eu fiz o intercâmbio antes da pandemia começar. Foi É verdade, realmente a teve isso. minha sorte. Antes do lockdown, pelo menos eu viajei um pouquinho antes daquela loucura começar. O que aconteceu foi, obviamente, quando a pandemia começou, muitas escolas médicas ficaram. Então, o que é que a gente vai fazer Sim. com esse bocado de aluno? Sem poder levar para os campos de prática, sem poder levar para o hospital. Como é que a gente vai, sei lá, dar os devidos créditos na parte de currículo para poder avançar? O que acabou acontecendo, pelo menos na minha universidade, foi que a gente teve 6 meses de um vácuo. Então, foi 6 meses, praticamente sem aula, que a universidade precisou para se reerguer, para se reestruturar, ver como é que continuaria as aulas no meio de pandemia e também estava assim a gente ainda naquela aflição de não saber se ia durar muito, se ia durar pouco, quanto ia. Então estava realmente todo mundo perdido, todo mundo que passou por essa fase se lembra do quão perdido a gente estava. Mas bem, 6 meses ali solta. Aí o que foi que eu fiz? Eu, querida estudante muito interessada em pesquisa, foi: você quer saber? Eu vou começar a me aprofundizar mais em pesquisa. Então, teve duas coisas a meu favor, na realidade. Já que eu não estava tendo aula, eu fui procurar aula. Então, eu fui começar, eu vi muita aula de metodologia científica. Na época, eu buscava por aqueles cursos na Coursera, nem criou outras plataformas, mas a que eu mais buscava era na Coursera. E aí eu vi, por exemplo, um que mudou completamente minha cabeça no sentido de metodologia científica, que foi um curso de revisão sistemática e meta-análise pela Johns Hopkins. Depois eu fiz um outro de epidemiologia da parte de saúde pública pela University of North Carolina, não me falha a memória, é esse o nome da universidade. E eu fui fazendo essas aulas para realmente ter uma base teórica mais forte. Na época, eu estava trabalhando ainda como
assistente geral do time de publicação, pesquisa e extensão da FMSA Brasil também. Então, eu estava num contexto que eu tinha que, por exemplo, fazer aula sobre metodologia científica, que eu tinha que revisar artigo, que eu tinha que organizar, por exemplo, apresentações de trabalho em conferências e, assim, trabalhei também na parte de editoração de revista científica. Então, eu estava num bom contexto que continuava borbulhando para, tipo, continuar aprendendo, continuar me desenvolver. Quanto aí foi junho, julho de 2020, foi quando eu conheci essa Global Surgery, saúde, cirurgia global, e aí foi quando eu realmente comecei a enveredar mais para esse caminho. Eu sempre digo assim, boas ideias, sempre tem café envolvido. Não foi diferente. Eu estava numa cafeteria, assim. Aliás, não foi nem numa cafeteria, porque ainda estava na pandemia. Mas eu lembro que eu ainda cheguei a ir para casa de um amigo. A gente foi tomar um café. E aí foi quando ele falou: Ah, você já ouviu falar disso aqui, de cirurgia global? Aí eu, o que é isso? Aí Uhum. ele, então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar esse artigo aqui, o artigo tem 60 páginas, mas ele é um relatório completo que vai mudar a sua cabeça, ele vai fazer assim, e aí eu confiei nesse meu amigo, porque, bem, Lucas Ponte, ele deve se lembrar dessa conversa, e eu falei, tá bom, então me manda e a gente vai vendo. E aí foi Era da sua realmente turma? assim, Ele era da sua turma? De faculdade? não, eu trabalhava com ele na outra organização inicialmente, e a gente se conhecia daí, a gente trabalhava justamente nessa equipe de pesquisa, de publicação, pesquisa e extensão. No caso, eu era assistente geral dele. Na época que essa conversa aconteceu, ele era o diretor do time, é, e aí foi nesse sentido que aconteceu. Mas ele é de Fortaleza, então, assim, pelo menos é Entendi. conexão Nordeste-Nordeste. Legal, bem legal. Conheceu o Global Surgery, e aí, de onde veio essa vontade de voltar para o exterior, assim? Você pensou que seria legal ficar mais um ano fora? Acabou surgindo essa oportunidade? Como é que foi até chegar ao seu Uhum. a ida a Harvard, né? Que é um sonho para muita gente, né? Estudar numa universidade como Harvard nos Estados Unidos. O que aconteceu foi o seguinte, inicialmente, bem, nessas andanças de querer entender o que era cirurgia global, se apaixonar pelo tema, querer saber mais, eu acabei entrando numa equipe de pesquisa, que era a equipe brasileira do Programa de Cirurgia Global e Mudança Social, e eu entrei como estudante voluntária, e foi quando eu conheci o programa, que realmente ele é da Harvard Medical School, ele é ligado à universidade. E aí o que a gente tinha era uma equipe, assim, tinha uns voluntários brasileiros, tanto assim de estudante, tinha alguns residentes com a gente, tinha também já os seniors, né, já cirurgiões que já trabalhavam mais tempo com isso, e tinha a equipe assim dos Estados Unidos no time. Tinha realmente um dos que a gente chama faculty, né? Um dos professores ligados a Harvard que estava lá coordenando o grupo também, e tinha os fellows que eram assim residentes de cirurgia que estavam fazendo um ano exclusivo em pesquisa e que estavam lá dedicados ao laboratório. No caso, ao nosso grupo de pesquisa. Então, inicialmente eu entrei realmente aprendendo, conhecendo. Foi aí quando eu comecei a ter uma girada no tipo de pesquisa que eu queria fazer. Eu estava inicialmente em pesquisa de ciência básica, inicialmente assim no laboratório, na bancada, em modelo experimental. E foi nesse meio que eu fui conhecendo mais de pesquisa epidemiológica, trabalho com grandes bases de dados, e também a parte de pesquisa clínica. Foi aí naquele grupo que eu comecei a experimentar isso. E foi quando meu olho brilhou. Eu pensei, é esse tipo de pesquisa que eu quero fazer para o resto da minha vida. E eu acho que o grande projeto que me fez ter esse brilho no olho foi que a gente conseguiu estimar quantas cirurgias não tinham ocorrido no Brasil no ano de 2020 pela pandemia. Só que não era assim uma simples, sei lá, 2018 foi tanto, 2019 foi tanto, tá que o ano de 2020 teve essa queda daqui para cá. Não foi só isso. Foi um modelo estatístico,
para ver quanto teria sido comparado a quanto foi. Teve todo um modelo bem robusto de estatística. Eu fiquei, uau, isso aqui é maravilhoso. E, ainda por cima, a gente conseguiu correlacionar a, o atraso das cirurgias com a parte também das políticas que foi feita por Estado. Então, o que foi que a gente viu? Os estados que tinham sido mais restritivos, mais força no lockdown, mais investimento em, por exemplo, equipamento de proteção individual, mais investimento em vacinas, por exemplo. Esses estados que foram mais restritivos, pegaram mais pesado nas políticas, foram os estados que realmente o acúmulo de cirurgias eletivas foi maior, mas que o acúmulo de cirurgias de emergência foi menor. Então, a gente conseguiu correlacionar número de cirurgias, volume de cirurgia, com política de saúde pública. E aí foi naquele momento que eu vi as implicações do que a gente estava encontrando, da importância daquele trabalho. E aí foi ali que é isso. Eu quero continuar fazendo pesquisa assim. E aí, bem, todo esse meu encanto pelo programa, pelo tipo de pesquisa que a gente estava fazendo, foi o que me fez pensar assim: eu não quero apenas ficar na equipe. Assim, eu faço um trabalho maravilhoso aqui. Eu sou muito grata às pessoas da equipe pela experiência, mas eu acho que eu ainda consigo aproveitar mais desse programa e das oportunidades de educação que tem nele. E aí, o que eu decidi fazer foi, o programa tinha uma chamada, tem uma chamada todos os anos por fellows, que aí já seriam realmente médicos, já residentes, estão ali fazendo seu ano, querem fazer um ano dedicado à parte de pesquisa, e tinha a posição de pesquisador associado barra pesquisador colaborador, que acabou tendo essa pequena mudança no nome de uns anos para cá. Mas bem, e tinha essa vaga, que era realmente dedicada para estudantes de medicina. Aí eu pensei, quando que eu vou encontrar um programa de uma universidade tão boa, que recebe estudantes para ficar dedicado um ano só em pesquisa e ainda mais de um assunto que eu amo e que eu estou descobrindo agora? E eu pensei, é agora. Eu já estava um ano na equipe e eu não consegui tirar isso da minha cabeça. É agora. Eu não vou ter essa oportunidade depois. Como estudante, eu consigo fazer isso, eu tenho tempo de curso ainda. É agora. E aí eu decidi aplicar para o programa. Fui aprovado, teve cerca de 72 pessoas aplicando, e teve, na minha época, 8 pessoas selecionadas, eu sendo a única brasileira. E eu entrei pelo programa, mas ainda assim, da aprovação até ir, foi chão. Porque esse programa apesar da excelente experiência que ele dá em termos de educação em pesquisa, em termos de aprender em política de saúde pública, ele não oferece bolsa para os estudantes ou para os fellows, então a gente tinha que assegurar os meios para conseguir ir, e Eu acho que esse é realmente, um assim, dos quando eu pontos fui mais difíceis, aprovada, né? Acontece muito isso, de conseguir uma tem, oportunidade fora, ter que se virar para. No meu caso também foi isso, os intercâmbios aqui vinculados a Harvard, depois que acabou o Ciências Sem Fronteiras, todos eles dependem que o aluno tenha formas de se manter, e aí cada aluno tem que correr atrás da sua maneira, né? Imagino que foi aí que você conheceu a Fundação Estudar. sim, foi um processo muito difícil. Eu cogitei muito em desistir, porque na época eles estavam pedindo para que a gente garantisse ter US$ 42.000, e Nossa. quando eu fui aprovada no processo, eu não tinha um centavo de dólar. Tava, ok, eu passei agora. Foi essa a minha reação. Eu comecei a rir de nervoso, depois aquele um riso mais de choro, mas realmente assim, no início eu pensei em desistir, porque eu estava paralisada pelo medo, não sabia por onde começar, a quem recorrer, eu estava completamente perdida. Mas quando a gente tem pessoas boas na nossa vida, elas acolhem nos momentos mais difíceis. Todo esse processo de candidatura não foi sem apoio de ninguém, né? Eu tive apoio especialmente dos meus mentores da época da equipe brasileira. E eu tenho duas pessoas assim que com certeza foram que mais pegaram na minha mão, que foi a doutora Júlia Loyola e também o doutor Fábio Botelho, que eram já meus mentores dentro da equipe. E principalmente a doutora Júlia, ela falou assim, Leti, a gente vai conseguir. E tem uma frase que ela falou para mim que eu nunca mais esqueci.
há vários caminhos para Roma. E a gente vai percorrer cada um deles até você conseguir ir. E aí eu tive não só um apoio inicial, mas eu tive uma confluência de amigas, que seriam, no caso, Isabela Faria, Ayla Kirk e também Verônica Freire. Foi um criozinho assim, muito especial nesse momento. Falar assim, Noite, vamos começar uma vaquinha para você? Eu acho que isso vai começar a mobilizar as pessoas. Eu acho que isso vai começar a vai te dar um impulso que você precisa. E você realmente, você precisa de ajuda. Você não vai conseguir fazer sozinho, você tem que realmente pedir ajuda. E aí fomos, fizemos a campanha, eu nervosa, suando frio antes de disparar o primeiro post, eu tava, é agora, vai. Cliquei no botão, lancei o primeiro post da vaquinha. E a repercussão foi surreal. Eu não pensei que ia ter a repercussão que teve, que quando eu vi, não só teve gente assim que, pronto, ó, eu não tenho muito, mas está aqui, esse pequeno dinheirinho, para que você consiga realizar esse teu sonho, para que você consiga ir. Mas não foi só isso do dinheiro. Foram as pessoas vindo, dando força, dando apoio, motivando para não desistir. Foi, ei, eu conheço fulano aqui que tem uma história parecida com a tua, por que que tu não vais falar com ele? Aí me mandava o contato de fulano. Ei, eu vi esse edital aqui, lembrei de você. Aí me mandava o edital. Ei, tem isso aqui, tem a Fundação Estudar para concorrer. Por que que você não tenta? E aí o pessoal começou a me mandar essas coisas. E se não tivesse sido o apoio dessas tantas pessoas maravilhosas que viram potencial em mim, eu não estaria aqui. E aí foi nesse processo da vaquinha que eu comecei a pesquisar bolsa para cá, bolsa para lá e metendo a cara em uma e vendo que não, eu não tinha critério para aplicar e ia. E eu encontrei dois processos que eu conseguia. Uma era da Fundação Estudar e o outro foi da Fundação Maria Emília. E depois de passar por todo esse processo, eu consegui a bolsa em ambas as fundações e eu ainda consegui um emprego por fora, ainda por cima, e foi esse conjunto de coisas, de vaquinha, de bolsas, que eu consegui a grana para conseguir me sustentar por esse ano. Mas assim, foi pesado, mas eu não me arrependo nada do processo para ter conseguido, eu cresci muito nisso. Você tem ideia de quanto você precisava, Lex? Era 42 mil. 42 mil. Era US$ 42 mil. Caramba, E bastante grana. conseguimos. Na minha época eu fui com US$ 25 mil. Eu já achei muito difícil. Tive que me virar Sortudo. assim para conseguir com 25. Na verdade, assim, isso aqui, eu nem sei se eu poderia falar isso, mas a faculdade de medicina, ela fazia um negócio que era assim, Harvard pedia para você ter um comprometimento de X mil dólares. E aí na faculdade de medicina a gente meio que tinha um documento da faculdade dizendo que assegurava esse valor para os alunos. Porque nenhum aluno tinha esse valor no momento em que era aprovado. E Harvard pedia isso para a gente poder tirar o visto, né? Para você tirar o visto americano, você precisa comprovar que você tem esse dinheiro, senão eles não vão aceitar você nos Estados Unidos. E a gente não tinha isso quando a gente precisava. A faculdade meio que se comprometia a assinar uma carta falando que tinha esse dinheiro reservado para os alunos caso precisasse, mas a gente meio que assinava um outro documento falando que, na verdade, não era bem assim, a gente ia ter que se virar para conseguir o dinheiro. Que era É, e, fake news. foi que news. Mas no fim dava certo, assim, o pessoal, caso a pessoa não conseguisse, acabava não indo mesmo, de qualquer forma. Realmente, na minha época, acho que era isso, eram uns US$ 25 mil que a gente precisava, e a faculdade, acho que tinha essa carta aí que falava que assegurava o valor e tudo mais. Mas conversando com as experiências dos nossos colegas, era um valor que no final dava para sobreviver lá. Tinha que passar uns perrengues, né? O pessoal que fazia parte de estudos, de pesquisas clínicas para conseguir um dinheirinho extra. Eu não conseguia ir muito em restaurante, tinha que cozinhar em casa. Foi até bom para a vida fitness, assim, tive que manter lá. Mas, assim, é difícil. Mesmo US$ 25 mil já é muita grana. Para mim, naquela época, era, assim, absurdo. No fim, acabei dando um jeitinho. Acho que é isso. Tem vários caminhos para Roma, temos que encontrar o nosso. Fui atrás de bolsa, conversar com minha escola me deu uma bolsa também na época para apoiar a ida em troca de um blog que eu escrevia para os alunos. Fui me virando, conhecer as fundações, processo seletivo. É isso, acho que o mais difícil no começo é ser aprovado, depois você tem que dar um jeito de conseguir para lá. Mas de nada adianta
Porque tem gente que desiste antes de tentar, né? Pô, o primeiro passo é ser aprovado, né? Tenta passar, depois que você é aprovado, Ah, sim. aí você vai correr atrás de como fazer para ir, assim. Mas tem meios que te permitam chegar até lá. Sim, e importante até dizer, porque essa é uma dúvida que eu recebi muito, é, assim, se primeiro garante a bolsa para depois ir ou o contrário. A verdade é que o pessoal só vai poder te dar a bolsa você tendo a garantia que foi aprovado. Então, você tem que ter uma Exato, comprovação de, ei, passei. Então, realmente, assim, não tem como trocar essa ordem. É primeiro correr atrás da posição, depois você começa as bolsas, porque aí você, beleza, você foi aprovado, vai ter o vínculo, tá? Tá certo isso. exatamente. E aí você foi para os Estados Unidos, gostou da experiência de Harvard? Como que foi lá? Olha, eu acho que uma coisa muito interessante dessa experiência é que, assim, o meu intercâmbio na Alemanha foi um mês, nos Estados Unidos foi um ano, e tem muitas coisas peculiares do processo. Uma delas, que é, assim, eu aprendi que é uma fase mandatória de toda pessoa que passa um tempo longe do país, é choque cultural. Então, existe um processo de Uhum. aprendizagem intercultural. Ele é inevitável, tipo, vai acontecer em algum momento. Tem como suavizar? Tem, mas você vai passar por ele. Então, foi bem marcadinho o processo, no sentido que cheguei lá, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tava na própria lua de mel do astral, eu tava, tipo, amando tudo e todos, o chão da calçada, tava tudo lindo. Aí depois de alguns meses que a empolgação diminui, já não é um pouco mais férias, né? Agora é dia a dia. Aí você começa, poxa, tô com saudade da comida de vovó. Aí você começa a lembrar um pouco da sua casa, começa a lembrar das pessoas que não estão tão perto de você, você começa a ver as diferenças da cultura. Inicialmente, você pode ter aquela reação de por que que eles fazem isso? Isso é errado, tem que fazer assim. Quando na realidade é só o teu costume contra o do outro. E aí eu passei por essa fase de tô com saudade de casa, eu não. Por que que eu vim? Aí você começa a ficar com toda a noia, mas que, de novo, é a fase do choque cultural. Quando você ainda tá cravado naquilo de, eu tô acostumada com isso e eu ainda não me adaptei a essa nova cultura, e você entra realmente nisso. E aí depois tem a etapa de integração, não me falha a memória, é a terceira etapa, mas que bem, você começa a perceber que no Brasil era assim, nos Estados Unidos é assim, e tá tudo bem, as diferenças. E você começa a perceber isso, mas você não tem mais aquele olhar de julgamento por cima de aquilo é terrível. Não, aquilo só é diferente. E é isso. E você começa a se adaptar a esse modo diferente de funcionar. E aí, assim, a depender de quantos anos você já está lá e você se integra completamente àquela sociedade e passa a vê-la, se ver pertencente a ela, né? Como foi um ano, eu diria que eu fiquei assim nas três primeiras etapas desse processo de aprendizagem intercultural. Então, foi um processo de altos e baixos, nesse sentido de adaptação mesmo. Aí, isso foi muito diferente da experiência da Alemanha, isso ficou bem marcado em mim. Mas foi incrível no sentido de que eu acho que eu nunca pensei que iria aprender tanto em um ano, e não só realmente a parte teórica ou de aprender um software específico, mas principalmente assim, soft skills, no sentido de como funciona essa dinâmica de trabalho, como realmente fazer. E outra coisa muito importante, que eu acho que foi o trivial, como fazer pesquisa de impacto. Isso foi a principal coisa que eu aprendi no programa, que é como realmente a tua pergunta de investigação, tua pergunta de pesquisa importa, e como é que você vai fazer que aquilo se translada a uma coisa factível, que atinge o dia a dia das pessoas, não ser só um papel ali. Tá ali o título, tá ali a publicação, acabou, acabou ali. Não. Como é que esses meus resultados podem mudar a prática médica? Como é que esses resultados podem guiar uma política de saúde pública? E as tantas pessoas que eu conheci, assim, foi uma experiência inacreditável, assim. Novamente, óbvio que tem seus altos e baixos. Você percebe as diferenças, nem sempre vai ser tudo perfeito. Você vai sentir saudade de casa. Vai ter coisas que ainda assim você vai achar melhor no Brasil, mesmo com toda a experiência, mas em termos acadêmicos eu não tenho realmente do que reclamar, do programa e do quanto eu aprendi nele.
E aí você voltou para terminar a faculdade aqui? Pensa em voltar para fora? Isso. Tem essa visão de ficar fora, ficar no Brasil, fazer residência fora, trabalhar aqui? Como que tá a sua visão aí? Eu tenho desejo em trabalhar com pesquisa. Não só isso. Eu quero realmente assistência, então eu quero estar lá frente a frente com o paciente, uma rotina de enfermaria, por exemplo. Quero estar ali com o paciente, mas eu não quero só assistência, senão eu me sentiria muito incompleta. Eu realmente quero pesquisa, então o que eu quero muito é uma carreira que o termo seria de physician scientist, ou de scientist clinician, tem essas duas variações, mas é basicamente alguém que tanto tem essa carreira em assistência, quanto se dedica à pesquisa e tem um equilíbrio na carga horária dessas duas atividades. É realmente o que eu quero, eu acho que é o que vai me fazer feliz, é esse tipo de vida. E eu acho que hoje, no Brasil, eu não consigo atingir isso. A gente viu uma queda enorme de investimento em pesquisa, assim, nos últimos anos. Mesmo agora, uma política mais recente, aumentando a bolsa de mestrado e doutorado, ainda assim, ser pesquisador é muito desvalorizado no Brasil. É como se não fosse uma profissão, é como se não fosse um trabalho, quando na realidade a pessoa dedica horas e horas do dia. É uma jornada de trabalho por dia. E é um trabalho que não é valorizado, que as pessoas não entendem o que é. É um trabalho que não é recompensado, remunerado de forma correta. Pesquisas muito importantes acontecendo no país, tem pesquisadores fantásticos do Brasil, mas que não têm o crédito que deveriam ter. E fora dificuldade com infraestrutura, acesso a equipamentos, acesso a recursos que são necessários para fazer a pesquisa. E isso é muito desmotivador. É muito desmotivador para ser pesquisador aqui no Brasil. Então, eu sinto que, nesse momento, eu quero realmente procurar um local que me dê condições de fazer o que eu amo. E que eu sinto que eu vim para fazer isso, que uma das minhas coisas é pesquisar. Então, eu penso em ir para fora. Ainda não decidi, tipo, não marquei o X no mapa, não sei ainda por completo qual é o local final de destino, mas eu me vejo mais querendo um processo de residência fora do país, querendo trabalhar fora do país, porque eu sinto que aqui eu não conseguiria ter toda a infraestrutura de pesquisa, todos os recursos que eu preciso para realmente fazer um bom trabalho aqui. Eu acredito muito nessa visão de ir para fora, entender como funciona e, quem sabe, no futuro, implementar alguma mudança positiva por aqui, né? Também eu gosto de ter essa visão de que nós indo, né, e mesmo que seja para morar fora, ficar mais tempo no exterior, acabamos tendo a oportunidade de intervir no ambiente de onde a gente veio, né? Eu acho que nosso papel como Sim, talvez brasileiros também, eu tenho essa vontade assim de fazer algo diferente pelo país de onde eu vim, né? Eu lembro que quando estava nos Estados Unidos, gostava muito da experiência de estar lá, mas eu sentia um pouco dessa falta de talvez contribuir com o lugar de onde eu vim. E eu acho que não é porque você vai para fora que você não tem essa possibilidade. Muitas vezes é até potencializado isso, né? Estando num ambiente relevante fora, você pode também fazer muita coisa pelo país de onde você veio, né? Então eu acho isso muito interessante, até abrindo portas para outras pessoas irem para lá, ou mesmo fazendo parceria para desenvolver pesquisa, né, aqui dentro com auxílio de um outro lugar que já tem mais experiência, mais recursos. Enfim, acho bem legal. E, bom, era isso, eu acho, assim, da nossa entrevista. Acho que a gente acabou abordando bastante coisa. Eu ia perguntar para alguém que, por exemplo, está hoje querendo começar a trabalhar com pesquisa, pensa talvez ir para fora, mas não sabe por onde começar. Que tipo de dica você deixaria, assim, para essa pessoa que talvez esteja um pouco uhum. perdida aí na faculdade? Primeiro segredo é que você não tem que ter medo de mudar. Em que sentido, né? Na minha trajetória, eu comecei com uma pesquisa mais de ciência básica, que era uma pesquisa de bancada, com modelo experimental. Fui mudando para uma pesquisa mais epidemiológica, clínica. Acabei aproveitando e quem sabe eu não vá mudar de novo. Tá tudo bem querer começar de algum lugar, depois de perceber que talvez não seja isso que você queira e mudar. Tá tudo bem. A gente, principalmente no início de toda a experiência, a gente tem que passar por provações até finalmente encontrar aquele prato que você se apaixona e você quer comer por muito tempo. Então, é a mesma lógica aqui com pesquisa.
você tem que ir testando para ver se você gosta daquilo. Mesma coisa é questão das áreas. Então, obviamente, se você tem interesse em cirurgia, você vai querer fazer coisas mais ligadas à cirurgia. Se você gosta de clínica médica, você vai querer fazer mais cirurgia, perdão, vai querer fazer mais pesquisas em clínica médica. Mas também, se começar de um lado, começar numa especialidade, sei lá, onco, e perceber que não é oncologia que você quer, na realidade você quer, sei lá, hematologia, tá tudo bem você querer mudar. Tipo, não tem problema, porque são fases, são provações até você encontrar a sua empadinha, aquela empada que você gosta muito. Então, tudo bem você querer mudar e você passar por essas provações. A outra coisa que eu queria dizer assim, todo lugar é lugar para começar. Você não precisa necessariamente já começar com uma equipe internacional e você não necessariamente precisa começar na sua faculdade. O processo de ter acesso a uma equipe de pesquisa, ele é complicado, no sentido de que, assim, as pessoas não vão te dar oportunidade na lata. A oportunidade não vai cair no teu colo e, ei, vem aqui fazer parte dessa pesquisa. Não é assim. Não só com pesquisa, como em muitas outras coisas da tua vida. Então, todo lugar é lugar. Se algum professor da sua faculdade abrir as portas para você, aproveita. Vá, veja se um professor que você confia, uma professora que você confia, vê que o trabalho é sério, vá, abra a porta junto e entre. Veja o outro lado, veja o que tem além da porta. Se for um professor, talvez de fora, talvez dos Estados Unidos, que você queira fazer, tudo bem, vá em frente. Mas todo lugar é lugar. E todo projeto é projeto para começar. Não importa se você começou com um relato de caso, um relato de experiência, não importa se você começou com aquela pesquisa de questionário, não importa se você começou, sei lá, com pesquisas mais simples, não tem problema. Começa com simples. Vá pegando mão. E lá na frente, quem sabe você não participe de um ensaio clínico, você não faça uma revisão sistemática. Todo lugar é lugar para começar. Você não precisa ser tão exigente consigo no início. Terceira coisa que eu acho trivial, assim, é não ser tão orientador dependente. Mas eu vou explicar o sentido disso. Óbvio, a gente não quer um orientador fantasma. A gente quer alguém que consiga mentorar a gente, que consiga estar lá do seu lado, consiga te dar feedback passo a passo, veja o que você está indo bem e mostre, ei, você está indo bem nisso daqui. Ei, isso aqui você precisa melhorar. E mostre o caminho para isso. Então, para você crescer em pesquisa em outras áreas da tua vida, você precisa ter bons mentores. Isso vai ser crucial. E foi o que eu mais aprendi nessa jornada de pesquisa. E as pessoas com que eu mais aprendi, que eu mais sou grata nesse processo todo, são os meus mentores. Então, ter mentores é muito importante, com toda certeza. Mas também, eles não vão poder pegar 100% na sua mão. Não vão poder escrever parágrafo por você daquele projeto. Não vão poder sempre estar do teu lado com tudo. Então, tem que ter seu interesse também em aprender sobre metodologia científica, em querer ir atrás, em querer ler o artigo, em querer entender os porquês das coisas. Nem tudo vai cair de bandeja para você. Realmente, você tem que trabalhar o seu eu. Então, venha a parte. Procure bons mentores para você, mas também trabalhe para cada dia se superar e não depender 100% daquele seu orientador. Eu acho que são três importantes lições que eu aprendi ao longo do tempo e acho que para quem está começando são bons conselhos. Eu espero que sim. Totalmente, concordo 100%. Uma coisa que eu falo também que vai um pouco nessa linha é que, às vezes, a primeira oportunidade que aparece para você também não é a melhor, a que você mais sonhava, mas pode ser um bom lugar para você começar a ganhar suas competências e, quem sabe, mais para frente conseguir as oportunidades que você sonha, né? Eu lembro que eu também comecei num projeto que nem era o que eu mais gostava, mas foi um ótimo jeito de eu me inserir no mundo da pesquisa e começar a entender mais sobre essa. Era pesquisa de bancada. Acho que as pessoas geralmente não têm tanto interesse nesses temas, mas assim, foi algo que eu comecei. Por onde eu comecei, né? Foi o que me abriu as portas para outros tipos de projetos que depois vieram me interessar mais. Então, eu concordo com isso. E acho que às vezes as pessoas ficam esperando, né, o projeto ideal, mas dificilmente ele vai aparecer logo de cara para você. Lê, eu queria, antes da gente
encerrar aqui e pedir para. Eu tenho uma parte final que eu faço em todo podcast, em que a gente chama aqui de hacker conectado, né? A gente pede uma indicação para os nossos convidados de filme, livro, série, qualquer tipo de material cultural, de Nossa. entretenimento que você gosta, ou foi importante para você, pode ter a ver com o que a gente falou, pode não ter, mas que você acha que pode valer a pena compartilhar com quem está acompanhando a gente aqui hoje. Qualquer aspecto. Ah, nossa! Ok, você me pegou muito agora, nossa. Esse aí sempre pega, eu devia ter te avisado no começo. Mas pode ser sobre Olha, qualquer coisa, pode ser alguma coisa que você leu lá, ou alguma coisa que você está assistindo agora, alguma coisa que você ouviu, qualquer tipo de material que ah, você acha que vale a pena. ok. Vou fazer o seguinte: indicação de filme, eu só preciso procurar o nome, mas que mostra a vida do Stephen Hawking. Eu acho aquele filme encantador, eu só preciso procurar o nome. Sinceramente, eu Ai, peraí realmente que eu sei esqueci qual que é agora. esse. A teoria de tudo, não é? Muitos. Isso, a teoria de tudo. Então, eu super recomendo esse filme. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 13 anos, eu li o livro do Stephen Hawking, tipo, eu fiquei fascinada. Assim, eu sempre gostei de física, não sei como eu não enveredei para a parte de física também, mas da parte de astrofísica principalmente, então acho que seria uma boa recomendação de filme. Eu acho esse filme lindo, fascinante, a atuação é impecável. E de livro, eu acho que um mega interessante para mim, vou fazer uma sugestão mais de medicina, é O Duelo dos Neurocirurgiões. Eu acho incrível esse livro, que esse livro ele fala basicamente assim de como a neurocirurgia foi se desenrolando ao longo do tempo. Só que não é aquela coisa mórbida, chata de, então em 1782, não é assim que o livro funciona. Ele vai te explicando os conceitos e dos primeiros casos de neurocirurgia, ele faz vários relatos de caso, ele pega o paciente, faz da forma assim literária mesmo, você conhece mais como personagem, você se entra ali na história e você vai aprendendo como a neurologia, neurociência e neurocirurgia foi se desenrolando em conceitos ao longo do tempo. É incrível o livro. Eu lembro que eu li assim, é muito cativante a leitura porque você tá aprendendo, mas ao mesmo tempo você tá ali naquele enredo de personagem, tem trama, tem coisa pesada ali, então é bom, é muito bom esse livro. Então eu espero que vocês gostem. E se o pessoal quiser tirar dúvida ou entrar em contato com você, você tem algum canal para falar com as pessoas hoje? Acredito que mais as minhas mídias sociais, eu tenho tanto Instagram quanto Twitter praticamente do mesmo jeitinho, Leti, Leti, underline, campus, e eu acredito que no do Instagram tem mais um underlinezinho. Então esse é o meu handle, tanto na parte de Twitter, que agora é o X, né, o X, e também Instagram, acho que são os melhores meios para o pessoal se comunicar comigo agora. Perfeito. Vou deixar aqui na tela também para o pessoal. Então, gente, se vocês quiserem depois entrar em contato com a Letícia para saber mais, pedir dicas, enfim, se conectar a ela, fiquem à vontade aí para encontrá-la nas redes sociais. Lê, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom esse papo. Acho que vai ajudar muita gente aí que está em fase de querer pensar em começar a pesquisa ou eventualmente pensar no intercâmbio, como dar esses primeiros passos e, obviamente, te parabenizar aí por toda a jornada. Tenho certeza que assim, você conseguiu construir um nível de maturidade muito alto com tudo que você fez e tenho certeza que só tende a crescer aí. Espero que você consiga conquistar aí seus objetivos, seus sonhos, trabalhar com o que você ama e continuar fazendo a diferença aí na nossa sociedade, levando a pesquisa no Brasil afora muito mais longe. Então, obrigado pela sua participação e tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito o papo de hoje aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada, Cauê, adorei. Desculpa, pode falar. Não, desculpa, só obrigada mais uma vez pelo convite. Eu adorei. Tava bem nervosa no início, mas fui relaxando ao longo do tempo. E obrigada, gente, por estarem assistindo. Espero ter pelo menos inspirado vocês. Bem pouquinho, mas sim, obrigada de novo. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que ficou até o final aqui acompanhando a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seus comentários aí. Inclusive, peço aqui, se vocês tiverem interesse, de deixar sua indicação de outros convidados que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Eu sempre levo em consideração os comentários de vocês para decidir as temáticas e os convidados
aqui que eu chamo toda semana. Então, muito obrigado e a gente se vê aí no vídeo da próxima semana. Um abraço, pessoal.